Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não esqueçam de comentar, compartilhar, ativar o sininho, deixar o seu joinha e se inscreverem no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre planos de aula na educação infantil. Qual o primeiro procedimento que eu devo realizar para fazer um plano de aula na educação infantil? Primeiro passo, você pega no Google e escreve BNCC em PDF e baixe esse documento. Mas você precisa de um BNCC? Mas o que é isso? BNCC é um documento normativo que define as aprendizagens essenciais que devem ser trabalhadas na educação em cada etapa e modalidades da educação básica. Tendo em mãos o seu documento, que eu já baixei para que vocês observem, no meu documento já abri a etapa da educação básica. Ela vem bem no início do documento, tá correto? Abrindo, nós vamos ver os campos de experiências que vocês já devem ter escutado falar. Neste campo, a escuta fala pensamento e imaginação. Vocês observem, em primeiro lugar, que neste documento nós observamos que ele é dividido em 3 colunas. A primeira coluna são bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Segunda coluna, crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E na terceira coluna nós temos crianças pequenas, que vai de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Observe que cada coluna nós temos as aprendizagens essenciais que devem ser trabalhadas em cada etapa. Aqui eu já marquei para vocês que os meus alunos, eu quero trabalhar essas aprendizagens, que é demonstrar que meus alunos demonstram interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos. Também eu fui em outro campo, que é o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Fui na coluna do meio, que é as crianças bem pequenas, que vai de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E vou trabalhar também as habilidades manuais, para que elas desenvolvam progressivamente essas habilidades e adquirem controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Definido as aprendizagens essenciais, agora nós vamos para o nosso plano de aula. Primeiro passo no plano de aula, nós temos as disciplinas. Então, eu já vou trabalhar as artes, que é a disciplina, que é os desenhos, pinturas. Também vou trabalhar a linguagem oral e escrita. Então, são as minhas disciplinas que serão trabalhadas. Agora eu vou para o conteúdo. Conteúdo, eu quero trabalhar a oralidade, eu quero trabalhar a leitura, que é a contação de história. Vou usar a lebre e a tartaruga. Você pode escolher qualquer outra história ou fábula. Neste caso, eu escolhi a fábula A Lebre e a Tartaruga. Então, no meu conteúdo, vou trabalhar a leitura, A Lebre e a Tartaruga, que é uma fábula, a oralidade, as expressões em artes, que é o desenho, a pintura. Também não posso deixar de escrever no meu conteúdo os recursos tecnológicos digitais. Isto é um requisito obrigatório no seu plano de aula. Definidos os conteúdos, nós vamos para os objetivos. Objetivos são 2. O objetivo geral, que é o que você, professor ou acadêmico, que irá fazer a sua regência, quer que a criança, os alunos atinjam no final do seu plano de aula. No objetivo geral, eu quero que os meus alunos, no final do meu plano de aula, eles ampliem, então eles possam ampliar
o desenvolvimento da oralidade, o gosto pelas leituras, pelas histórias e, inclusive, por meio dos recursos tecnológicos e expressões em artes. Este é o meu objetivo geral. Eu quero que os meus alunos ampliem o desenvolvimento da oralidade, o gosto pela leitura, por meio dos recursos tecnológicos, digitais e as expressões em artes. Agora vamos para o objetivo específico. Eles são 3. O primeiro objetivo que o seu plano de aula pede é que a criança possa, no fim do meu plano de aula, desenvolver. Então, vamos lá? Eu quero que meus alunos, no final da minha aula, eles ampliem o gosto pela leitura, pela contação de história, o gosto em ouvir a contação de histórias. Eu quero também que os meus alunos, eles ampliem a oralidade, conhecimento de palavras novas. Também eu quero que os meus alunos atuem, sejam protagonistas do processo de ensino-aprendizagem através dos recursos tecnológicos e expressões em artes. Agora já levantamos nossos objetivos. Vamos para o desenvolvimento, que é a metodologia. A metodologia tem que ter 5 passos. Primeiro passo: faça uma roda com as crianças e fale para eles que é o momento da contação de história. Pegue um livro ou utilize palitoches, dedoches dos personagens da lebre e conte a história para as crianças. Após isso, que é o primeiro passo, vamos para o segundo passo. O segundo passo, você pode fazer o quê? Usar um recurso tecnológico. Mostre um vídeo dessa historinha, desta fábula, que é da lebre e a tartaruga, para que as crianças vejam outra forma de contação de história. No terceiro passo, eu posso fazer, usando materiais recicláveis, caixinhas de ovos, uma tartaruga. No outro passo, eu posso fazer com colagens, uma lebre, com as orelhas, com pintura. As crianças podem realizar pintura a dedo, pintura a sopro. No último passo, eu posso conversar com as crianças sobre qual dos meus passos anteriores elas mais gostaram. Agora nós vamos para os recursos. Primeiro recurso que eu utilizei foi a conversa, mostrar imagens. Então, você coloque recursos, imagens. Coloque também recursos tecnológicos, digital, o vídeo que eu usei. Você pode colocar também rolo de papel higiênico, caixinhas de ovos. Tudo que você usou para fazer a sua aula, você coloca nos seus recursos. Lápis de cor, tablets, celulares, pesquisas na internet. Agora nós vamos para a avaliação. Avaliação, nós temos 2 modos de avaliar. Primeiro, avaliar as atividades. As atividades, como eu realizo esta avaliação? Você observa. Se for professor, você pode fazer de outra forma, mas o estagiário, geralmente, ele faz observações. Então, você observa a participação e a atuação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, nas suas atividades propostas. E também temos a avaliação sobre critérios. Critérios, você pode avaliar o desenvolvimento da oralidade, o desenvolvimento das expressões artísticas, da criatividade. Você pode avaliar também, como critério, a participação das crianças, a cooperação entre as crianças na troca de materiais pedagógicos, de materiais como lápis, borracha, tintas, ok?
Agora, para finalizar, nós vamos para as referências. As referências você cita em quais locais na internet que você encontrou os procedimentos que você realizou em todas as etapas na sua metodologia. Por exemplo, eu encontrei o vídeo da lebre no canal no Google, então eu escrevo Google, coloco a lebre, a tartaruga, disponível em, eu coloco o link de onde eu peguei essa história e o acesso é o dia que você olhou aquele vídeo. E assim finalizamos o nosso plano de aula para educação infantil.